Boa noite! Vamos começar mais uma live aqui na Mulher Árvore sobre o poder erótico. E para quem não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora da Mulher Árvore. E como eu comecei essa live falando, hoje a gente vai conversar sobre o poder erótico. Quem for chegando aqui, eu gostaria que me desse um feedback do som, do áudio, da imagem, para que a gente possa conduzir da melhor forma possível essa live. E hoje é para trazer realmente esse questionamento, o que é o poder erótico, como que a gente vivencia, mas eu acho que principalmente, o poder erótico, ele se limita única e exclusivamente ao sexo ou é a ausência do erotismo real que faz com que a gente não se entregue à potência do prazer, à potência do orgasmo. E como que a gente pode ativar e despertar esse corpo erótico que é tão presente em todos os seres humanos, mas principalmente em nós mulheres, nessa sexualidade feminina. Obrigada, Andréia. Tá dando aqui o retorno. Só vou escrever aqui rapidinho o tema dessa live para quem for chegando. E sejam mais do que bem-vindas. É realmente muito gostoso estar aqui com vocês. Faz um tempinho que eu não apareço sozinha aqui no Instagram da Mulher Árvore. Então eu vou voltar a me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora da Mulher Árvore. Sou eu quem escreve, conversa com vocês, que responde os directs e escreve todos os posts que vocês acessam. Então, para a gente começar essa live, quem sentir assim no coração, eu gostaria que vocês me respondessem a seguinte pergunta. O que para vocês é erotismo? E eu vou começar aqui, então, falando para vocês que quando eu abro caixa de pergunta aqui nos stories da Mulher Árvore, essa semana eu acabei perguntando sobre o que era o poder erótico para a mulherada, para as seguidoras da Mulher Árvore, né? E para mim eu me encanto muito com as respostas de vocês, porque eu consigo entender aonde que está a dor, aonde que está a compreensão de vocês e como que a gente pode levar alguns despertares internos aí. E é muito interessante, porque eu tive resposta de tudo quanto é tipo, desde que o erotismo significa para muitas mulheres tanto essa capacidade de seduzir, assim como essa capacidade de se perceber ao prazer, sentir a energia, assim como essa capacidade de troca, de atração que tem com o outro. E para mim é super interessante, porque a gente vai percebendo que há N construções sobre o que é o erotismo. E muitas delas, né, acabam não se encaixando de fato ao que erotismo significa. A gente tem muitas construções sobre a sexualidade feminina dentro da nossa sociedade, né? Que tem uma visão bastante heteronormativa e que nos limita bastante. Porque vem trazendo muitas das construções de que, olha, você pode ser uma mulher com liberdade sexual dentro de um espaço, portanto que você use determinadas roupas, haja de determinada forma. Vão sempre haver nesse discurso mulheres que são para casar, para apresentar para a mãe, e mulheres que não, é só para transar, como se a gente fosse apenas objetos sexuais e não sujeitos sexuais. Ou ainda, a gente vai tendo essa compreensão de que a gente tem que ir na cama, inclusive, né, aprender a como seduzir o nosso macho, ou como seduzir determinada pessoa. Mas você vai poder seduzir, portanto, que você não seja vulgar. Então a gente tem muitas construções que trazem o erotismo como a nossa capacidade de seduzir e ser atraente para as outras pessoas. E para mim é uma grande dor, pelo menos, né, a gente ter esse olhar, porque a gente vai percebendo o quanto que a nossa própria sexualidade ela só vai ser aceita se tiver em um molde, num comportamento, no ter que fazer, e na grande maioria das vezes, esse fazer está muito mais em servir as pessoas, em servir o outro, do que necessariamente ir para esse lugar de deleite e gostosura por nós mesmas. Faz sentido para vocês essa minha fala? E então, quando a gente vem percebendo que o erotismo, então, ele vem sendo muito mais um olhar do outro sobre nós, ele se torna bastante castrador, porque vai totalmente contra com o que ele realmente é. Porque a sexualidade feminina ela não se encaixa numa caixinha. Assim como a sexualidade de qualquer pessoa, nem dos animais dá para se encaixar.
A sexualidade feminina, ela é erótica, ela é natural e ela é toda essa força vital que está presente no nosso corpo, né? Esse corpo que é tão recheado de terminações nervosas, de receptores, né? De toque, receptores de informação no qual o nosso corpo reage de determinada forma. Então, se a gente parar para pensar, erotismo não necessariamente significa a nossa capacidade de ser atrativa, não significa a nossa capacidade de seduzir, não é a nossa capacidade de ser femme fatale, de ser tigresa, de mandar super bem na cama. Mas necessariamente erotismo, sabe o que significa? Essa capacidade de perceber o nosso corpo e os nossos sentidos. E a partir dele, a partir desses sentidos e toda a reação em cadeia, que é bioquímica, através de hormônios e informações que vão chegando para o nosso corpo, em que faz literalmente que ele se abra ou se feche ao prazer. Faz sentido? Eu vou trazer então uma informação que vem do Tantra. Então, sabe como que no Tantra a gente compreende a energia sexual, assim como o corpo, como um portal para expandir a consciência. E para abrir e expandir essa consciência, o que a gente precisa fazer? Muitas pessoas acham que é só ali se masturbar, alcançar um orgasmo, que também pode ser um grande portal de expansão. No entanto, esse orgasmo ele só só expande a nossa consciência quando a gente tem essa capacidade de integrar todo esse pulsar de energia com todo o nosso corpo. E para a gente ativar isso, a gente precisa ativar o nosso corpo sensorial e a capacidade dele de sentir, de expandir essa energia que normalmente está ali no nosso ventre, nas nossas genitais, para todo o nosso corpo. E a gente só consegue isso quando a gente desenvolve canais, seja físico e energético, para a nossa sensorialidade. Então, esses sensores, essa capacidade que o nosso corpo tem de sentir prazer, aumenta tanto a nossa frequência, né? E abre espaço para que toda essa energia seja ativada e mobilizada dentro da gente, que da base do nosso corpo vem até aqui, nossa glândula pineal e pituária, para expandir a consciência de fato. É uma grande viagem que eu fiz agora? Sim. Mas está fazendo sentido para vocês? Então, eu acho que é importante a gente falar isso. Erotismo será, então, que ele está muito mais moldado a uma caixinha do que a gente precisa ser, do que necessariamente um movimento interno da gente estar presente e sentir através dos nossos sentidos. E essa percepção, ela não se encaixa apenas, né, num panorama, somente num contexto sexual. A gente precisa começar também a trazer essa compreensão de que tudo é erótico, tudo é extremamente sexual. Basta olhar para a natureza, basta ver os animais, né? A mesma energia sexual que faz eles acasalarem é a mesma energia que eles utilizam para dar no pé quando estão em perigo. E isso é algo importante. E só trazendo novamente aquele discurso que eu comecei a falar para vocês, né, sobre o erotismo e a nossa capacidade de ser atraente, de despertar o desejo no outro, não tem nada de errado. Eu venho falando aqui de um lugar em que a gente qualifica o erotismo somente nessa capacidade. E a gente então vem percebendo que se a minha sexualidade e o meu prazer está na minha capacidade de ser algo que talvez eu não seja, e está muito mais sobre a capacidade do outro me perceber e sentir algo, a gente está sendo castrado, porque a gente vai tentar se mobilizar para ser algo que talvez a gente não seja. É aquele velho discurso que eu comentei no começo dessa live, de que a gente pode ser sexy, mas a gente não pode ser vulgar. Mas e esse vulgar? Ele se encaixa aonde? Quem que determina que as nossas ações são certas ou erradas? Quem que determina que o meu vulgar é feio ou não? Quem que determina a minha beleza? E convenhamos, né, galera? A Elisa falando de erotismo, às vezes pode trazer muita contradição para o olhar do outro. Porque se a gente parar para pensar, nenhuma mulher, né, de fato, como que eu posso falar? Nenhuma mulher, de fato, vai atingir todos os tópicos do que é ser uma mulher femme fatale e sensual e sexual dentro da nossa sociedade. Porque até mesmo
esse mito da beleza, esse mito da atração, de ser algo, ele vai mudando constantemente. Antes eram as mulheres de corpo violão, agora são as mais magras, ou as bombadas, né? Você tem que ter peito, você tem que ter bunda, você tem que agir de determinada forma, porque se você demonstrar, sensualizar para outra pessoa, você desperta algo nela. Mas enquanto a gente não trazer essa compreensão de que a gente pode fazer isso, se assim desejar, mas se a gente não trazer essa percepção, se nesse movimento a gente não está despertando algo dentro, a gente vai continuar com o corpo fechado ao prazer. A gente pode ativar muito no outro, mas será que a gente está ativando isso dentro? E essa compreensão se torna super importante, porque sempre há uma régua que mede, né, o quanto que a gente é erótica, o quanto que nós somos mulherões. Isso é muito frustrante, porque se a gente parar para pensar quem que é a mulher ideal, quem tem o corpo ideal, quem sabe, quem tem que sustentar o papel da mulher erótica e sensual a todo momento. Ninguém sustenta a todo momento, a não ser que queira algo, e que nem sempre esse algo vai ser sexual. E não tem nada de errado sensualizar, não tem nada de errado de seduzir. Não existe certo e errado quando a gente traz para o campo da sexualidade. Existe muito mais aquilo que você sente e que te faz bem ou não. E a grande questão se torna essa. Quando a gente tenta entrar num padrão, quando a gente tenta entrar num estereótipo, quando a gente tenta se encaixar em algo que talvez não condiz com a gente sai desse lugar do que me faz bem ou não e a gente fica muito mais sujeito ao olhar do outro. Como que eu tenho que ser? Isso é certo ou isso é errado? Faz sentido para vocês? Oi, Roberta, bem-vinda. Faz sentido para vocês, mulheres? E para mim é super interessante, porque sempre quando eu vejo alguns comentários, e isso não quer dizer que é errado ou não, né, de que a gente precisa ser sexy, mas não ser vulgar, é como se a gente pode, em alguns espaços pré-determinados, sensualizar e ser toda essa fera indomável. Mas a gente não pode trazer isso no nosso dia a dia. Não ser essa mulher selvagem e instintiva. Essa mulher que é erótica, que se percebe nesse corpo e sabe quando ele está aberto ao prazer ou não. Então, quando a gente coloca essa régua do que é o vulgar ou não, a gente se submete a algo. Por quê? Por que a gente se submete a algo? Porque vai ter espaços em que você pode ser sensual, mas se você sai com essa roupa para fora desse espaço, você tá tudo bem ser assediada, você tá tudo bem ser violada. E é uma liberdade sexual que a gente vem vivendo que é muito castradora. A liberdade sexual voltada para o outro, para seduzir o outro e se encaixar talvez em papéis que não são coerentes a nós, faz com que a gente se castre. E se a gente reproduz o nosso comportamento, se a gente reproduz a nossa sensualidade natural fora de um contexto sexual, tá tudo bem, então, que a gente sofra algum tipo de violência ou algum tipo de assédio. E a gente não precisa ir muito longe. Até hoje, em pleno século XXI, né? Século XXI, em 2021, 2021, né? A gente vê que mulheres vítimas de estupro ainda têm que justificar sobre a roupa que estava usando, ou ainda, né, porque você bebeu demais, justificar o nível alcoólico, mas há uma permissividade velada ao abusador, ao violador. Não se questiona o outro, se questiona o comportamento do feminino, o comportamento da mulher. Então, quando a gente traz para esse contexto do que é vulgar e do que não é como se a gente pudesse atravessar, né? Então, todo esse território que é o corpo, como se a gente pudesse ser atravessada. Há uma permissão de ser atravessada se a gente se expande a toda essa potência fora. Então, é por isso que eu sempre vou pegar muito, muito no pé quando a gente traz para esse lugar, para esse discurso, porque a gente precisa rever esses conceitos. Porque o erotismo, de fato, é essa capacidade que a gente tem do nosso corpo de se abrir, de se perceber através dos sentidos. Então aqui eu venho falando da nossa capacidade do tato, da audição, do olfato, do paladar, da audição e tudo isso que nos compõe, que vão sendo abertos canais para que a gente possa sentir prazer. E todos esses canais, eles estão conectados sim ao nosso sexual, mas a gente se esquece que o nosso sexual está totalmente conectado ao nosso lado mais instintivo e selvagem. Que pode ser sim esse lugar da mulher femme fatale, sedutora, que muito se vende,
Mas acima de tudo, também tá tudo bem a gente ser na nossa individualidade, quem a gente é, na nossa naturalidade. Ser extremamente sensual e erótica, porque o erotismo não está no olhar do outro, mas sim na capacidade do corpo tem de sentir, se perceber e a partir disso ele saber que pode se abrir ao prazer. Inclusive, é muito interessante essa fala, porque então a gente vai compreendendo o quê? Que quando a gente estimula o nosso corpo, ele vai abrindo espaços ao prazer que podem ou não serem genitais, mas quando a gente recebe um carinho, quando a gente é tocado, quando a gente é estimulado, a gente vai abrindo canais dentro do nosso corpo, não só no nível energético, mas sim no nosso sistema nervoso, assim como o nosso sistema endócrino, eu acho que é endócrino, e que vão auxiliar nessa reação da bioquímica dentro do nosso organismo, que vai liberar uma série de hormônios como a ocitocina, para que literalmente traga essa informação para o nosso corpo que, olha, você está segura nesse momento, você pode relaxar, você pode se conectar e você pode gozar. E o teu corpo condiz com esse movimento hormonal. Quando a gente libera ocitocina, o nosso útero vibra, o nosso colo uterino, ele relaxa, a nossa vagina relaxa, ela se lubrifica e a gente vai trazendo muito mais fluxo sanguíneo para nossa pelvis. E é por isso também que quando a gente está muito mais relaxada, quando a gente está com esse corpo erótico desperto, a gente percebe quando ou não as nossas vaginas e vulvas estão aptas e receptivas o suficiente para serem penetradas. Essa também é uma das grandes causas, inclusive, de que a gente sente tanta dor na penetração. Ou então, quando um movimento, até mesmo um movimento, né, e toque no nosso clitóris está sendo agressivo ou não. Nosso corpo ele não se abre. A não ser que seja a intensidade e não a violência. Percebe essa nuance? Então, quanto mais a gente desperta o nosso corpo erótico, a gente abre portas ao prazer, a gente se conecta com esse lado instintivo. E, ao mesmo tempo, ela não está só ligada a essa questão sexual. Ela também, quando a gente vai conectando com esse corpo erótico, com esses sentidos, a gente vai percebendo e trazendo informações para o nosso corpo para que a gente consiga captar e se comunicar com ele. Por exemplo, quando a gente está em uma situação de perigo, quando a gente sente medo ou simplesmente a gente está conversando com alguém tóxico que está te sorrindo na cara e que por detrás está falando várias coisas num tom muito amoroso, mas que quando a gente pega a conversa em si é extremamente agressivo, o que acontece com o nosso corpo? A gente sente tensão, a gente fecha literalmente a nossa mandíbula, o nosso ânus, a nossa vagina, a gente fica tenso, a gente sente dor de cabeça e a gente começa a sentir literalmente que o nosso corpo está sendo sugado energeticamente. É como se ele ficasse todo pesado e fechado. Quando a gente sente que está em perigo, quando a gente está numa situação desconfortável, o nosso corpo se fecha e se a gente tem esse corpo erótico, esse lado instintivo ativado, a gente vai percebendo essas nuances e a gente entra e se percebe que a gente não tem obrigação de fazer algo ou ouvir algo e estar em determinadas situações, mas que tudo também é uma escolha, porque a gente se percebe, porque a gente sente e a gente está em contato com esse sentir. Faz sentido para vocês? É muita sabedoria e lindeza, né? Ô, Roberta, valeu. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Comentem comigo. Então, quando eu venho falando de erotismo, eu venho falando desse lugar de selvagem, que não quer dizer que a gente precisa ser sempre, né, tocadas como uma flor, que pode ser intenso, que pode ser forte, pode ser gostoso, mas quando a gente entra em contato com o nosso corpo e as suas percepções, a gente começa a compreender a sutil nuance entre algo forte, intenso, mas prazeroso, e em contraposição, quando é algo intenso, forte, mas que está nos machucando. E quando a gente percebe que o nosso corpo está se fechando a isso, fica muito mais fácil compreender e entender como que a gente gosta de ser tocada, como que a gente gosta de ser penetrada e fica muito mais fácil de se render e se permitir chegar ao orgasmo. Não é possível chegar ao orgasmo se teu corpo está morrendo de medo e não confia na pessoa que está à sua frente. Pode ser coisa de uma noite, não importa, né? Pode ser fogo no rabo, pode ser tudo, mas você não consegue se conectar minimamente para se permitir estar segura
para alcançar outros estágios de prazer. Então, é importante sim a gente ativar esse poder erótico, é importante a gente desanestesiar esse corpo tão repleto de informação que está deixando cada vez mais ele tenso. É importante então a gente começar a compreender que sim, o erotismo ele pode ser estimulado por aquela lingerie que a gente gosta de usar, por aquele brinquedinho erótico, né? Embora eu tenha que confessar aqui, viu, meninas? Eu acho que em todas as lives eu falo isso. Eu amo lingerie, mas odeio aquele fio dental. Se não tem uma coisa que eu odeio nessa vida, né? Já contando todas as intimidades por aqui. Mas o que eu venho falando, então, a gente pode estimular, sim, o erotismo a partir disso, mas a gente precisa começar a trazer também essa consciência que o erotismo ele não tá necessariamente ligado ao olhar do outro. A gente não vai se sentir mais gostosa e deliciosa só pelo olhar do outro, mas sim pelo nosso olhar e por aquilo que a gente está sentindo e por a energia que a gente está criando dentro. O olhar do outro pode ser também, né, um estímulo para que a gente se conecte com o nosso prazer. Porque, convenhamos, quem é que não gosta de se sentir desejada? Quem é que não gosta de observar o quanto que nós, né, nesse poder, nessa feminilidade, nessa sensualidade, ativa algo no outro? Seja através da nossa aparência, seja através do toque, seja através do cheiro, né? É gostoso se perceber aí. Mas se a gente não consegue ativar isso dentro de nós, a gente sempre vai ficar muito mais no lugar de submissão e de servir o outro do que recuperar essa força sexual, do que recuperar essa força erótica que está presente em todos nós. E é importante eu falar para vocês também que erotismo ele pode estar muito associado ao sexo e ao prazer, né, genital, ao prazer sensorial que leva a gente para o sexo e é maravilhoso, como eu falei anteriormente, né? Quando a gente desperta esse corpo e traz esse lugar da segurança, a gente vai percebendo as nuances que ele tem para se abrir ao prazer e chegar ao orgasmo com muito mais facilidade, porque a gente sabe como ele está relaxado, como ele se sente confiante e se dá essa autopermissão que é muito mais inconsciente do que racional de se entregar de corpo inteiro a todas as sensações e a toda a troca, além também de ativar ainda mais a conexão e a intimidade. Mas o erotismo ele também é capaz de a gente se perceber e se abrir ao prazer, independente das nossas genitais ou não, independente do sexo ou não. E é essa ausência, né, dessa desconstrução do erotismo com o sexo em si é que faz com que a gente se feche, inclusive no sexo. Porque se a gente não está em contato diário com o prazer, seja nas suas pequenas nuances, a gente não tem como perceber aquilo que a gente está sentindo. Ainda mais com um corpo tão anestesiado e tão cheios de nãos. E com tão cheios, né, de o que fazer, como que você deve ser, como você deve pensar, como você deve sentir. Então a gente está mais com não do que sim. A gente diz mais não para quem a gente é do que sim, de fato. Então, se a gente parar para pensar, o que nos dá prazer no dia a dia? Ver um pôr do sol, como que você se sente? Quando você ouve uma música gostosa, como que teu corpo fica? Quando você está trocando com alguém, você dá risada na espontaneidade? Ou você só dá risada quando precisa falar mal de alguém? Quem aqui não é uma fofoquinha, mas vocês percebem essa nuance? O que estimula o teu corpo? Você gosta de ser tocada? Como você gosta de ser tocada? Mas acima de tudo, como é que você se toca? A gente, nós seres humanos, a gente tem uma necessidade, muita necessidade, na verdade, de se conectar com o outro. E é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, né, principalmente nós mulheres, a gente foi ensinada que a gente precisa servir. A gente foi ensinada que para a gente ser amada, aceita, respeitada, a gente precisa sempre estar servindo as pessoas, como se toda a nossa energia sempre está voltada para o outro. E a partir desse outro vão retornar a validação para quem a gente é. Então, quando a gente não nutre esse espaço que é o corpo, enquanto a gente não aceita, valida quem ele é, aquilo que esse corpo está sentindo, a gente fica muito mais a despertar o nosso sentir a partir do olhar e da valorização do outro, do que necessariamente por nós mesmas. E daí, quando a gente não tem esse retorno, vai ser sempre muito frustrante, porque a gente sempre vai sentir o pó da rabiola, a gente vai sempre sentir menos. Então, a gente precisa começar a despertar, a gente precisa começar a encontrar espaços de prazer genitais ou não, e a gente precisa começar a reconhecer esse corpo.
Porque, gata, não adianta, a gente não vai conseguir sentir prazer num corpo que a gente tanto odeia, que a gente olha e às vezes por conta de tanta construção social sobre o corpo e a beleza ideal, a gente só vê às vezes ruga, a gente só vê às vezes banha, a gente, olha só, né? As conotações. Ou então a gente só vê um corpo magro demais ou gordo demais, mas nunca um corpo que é delicioso. Que não é o delicioso para o olhar do outro, mas um corpo que seja delicioso para nós. Então eu vejo que o erotismo, ele sim está conectado ao sexual, mas sim com essa percepção de quem a gente é, daquilo que a gente está sentindo, essa percepção que é tão genuína. Essa percepção e esse impulso também que nos leva à vida, que nos leva a essa permissão de ver o prazer. Porque eu vejo que a maior parte do tempo a gente busca tanto o prazer, né? Mas será que a gente coloca o prazer como prioridade na nossa vida? Será que a gente faz as coisas que a gente gosta? Será que a gente se dá a permissão de tirar 5 minutos para dançar, 5 minutos para fazer coisas independente do julgamento do outro? Será que a gente se permite sentir tudo aquilo que a gente merece? Esse movimento que é muito mais de dentro para fora, né? Que vai permitindo que esse corpo seja, que as nossas vontades sejam, né? O sagrado... Nossa, eu tô falando sem parar aqui, vamos conversar aí comigo, né, galera? Sagrado é circular. Boa, tá falando o seguinte, boa, precisamos habitar nossos corpos, observar o sentir e conhecer. Exatamente, perfeito. É isso. A gente precisa trazer essa construção, acho que é desconstruir para criar novas informações sobre o que é o prazer, novas informações, construir, né, novas formas de erotismo e também se dar permissão de desconstruir de tempos em tempos tudo. Porque a gente vai descobrindo a vida através dos nossos sentidos. A gente vai descobrindo a vida através daquilo que nos dá prazer. E é essa falta de conexão com os nossos sentidos, com o nosso corpo, com o nosso sentir e essa percepção real, que não é racional, mas sim experimental, é que nos leva a perceber, inclusive, quando a gente está em espaços que a gente odeia e que a gente tem essa capacidade de compreender, inclusive, que a gente não tem obrigação nenhuma de servir, de estar em espaços que nos machucam, estar com pessoas que nos fazem mal, mas que a gente tem essa capacidade de escolher aquilo que nos faz bem e trazer o prazer como algo importante, não só para o nosso bem-estar, mas, acima de tudo, quando a gente goza, quando a gente sente prazer, a gente libera uma série de hormônios para o nosso corpo, como a ocitocina, que fazem ele funcionar num estado muito melhor. A grande maioria das pessoas não, todo mundo, com a quantidade de informação que a gente recebe, e ainda mais nesse período pandêmico, e se tudo der certo, estamos chegando cada vez mais no final com a vacinação, né? A gente tá liberando muito mais adrenalina e cortisol, que fazem com que o nosso corpo esteja em constante estado de medo, tensão e angústia, que são 2 passos sempre para a gente ir para quadros mais depressivos. E quando a gente libera esses hormônios, literalmente nosso corpo não funciona na sua forma mais saudável, muito mais, não funciona de uma forma natural. Ele entra num modo de defesa e sobrevivência que vai diminuir o fluxo sanguíneo para as partes mais importantes para que a gente possa dar no pé ou se defender. Então, o nosso corpo vive em estado de tensão e enrijecimento. E quando ele faz isso, o nosso pulmão ele não bombeia ar, o nosso coração não bombeia sangue na mesma medida e no mesmo fluxo, ele não entra... Isso daí já é uma grande viagem, é estudo aí científico, mas... ele não torna essa capacidade dos órgãos, né, e o seu processo regenerativo de liberação de toxina, assim como de filtros, né, e até o processo, né, de digestão, eles mudam totalmente quando a gente está nesse estado de tensão. É só perceber quantas vezes você vai pro banheiro quando está com medo. 0. A gente vive com o cu na mão. Mas quando a gente começa, então, a entrar em estados de prazer... isso ajuda com que o nosso corpo e o nosso cérebro reptiliano compreenda que o nosso corpo está seguro, relaxado, o nosso organismo funciona melhor e a nossa vida sexual também. Eu dei uma super viagem, mas fez sentido para vocês? Vou ler aqui os comentários. A Roberta está falando o seguinte:
né? Eu perdi mais de 10 quilos depois que comecei a me olhar com amor, porque eu sou do jeito porque eu sou do jeito que sou e tudo bem, ninguém é igual, e como tudo isso me deixa feliz. E o peso mantém o mesmo há meses. Nossa, super forte a sua fala, Roberta, e é isso. E é muito doido porque a gente é construído, né? A gente é desenvolvido para achar sempre que tem algo de errado com o nosso corpo e também algo de errado com quem a gente é, especialmente quando a nossa personalidade não se encaixa muito em alguns espaços. E eu sempre acabo falando isso em muitos posts aqui, mas também no meu dia a dia e em terapias, exatamente isso. Quantas vezes, né, a gente acha que é menos mulher porque não tem um corpo perfeito, ou então que a gente é menos sensual ou menos bonita por conta desses parâmetros. E o que a gente precisa é começar a entender que cada pessoa é uma, cada pessoa na sua individualidade tem a sua beleza, a sua personalidade é única. E a gente sempre nesse movimento de ser amada e aceita sempre pelas outras pessoas, faz com que a gente tente se enquadrar em caixinhas que não são nossas, que fazem a maior parte do tempo nos reprimir, nos castrar, nos fazer, nos sentir mal. E às vezes a gente só consegue perceber isso quando somatiza alguma patologia, quando tem algum problema sexual, né? Ou quando a gente entra num quadro grave de depressão, de ansiedade. E quando a gente começa a entrar nesse movimento, que nem a Roberta falou, de me aceitar, de começar a olhar com mais amor, que não é lógico, é óbvio que não é uma coisa do dia para a noite, que magicamente a minha vida mudou. Não, vamos ser realistas. São movimentos diários, são despertar de consciência sobre o próprio corpo, sobre os próprios sentidos, começar a compreender como que o corpo se abre ao prazer e começar a aceitar que ele funciona de uma forma e que da mesma forma que recebeu tanta informação para se fechar, basta, não, melhor, cabe a nós começar a trazer essa informação para o corpo de que, olha, você me defendeu por muito tempo, você me protegeu de muitas coisas que me falaram, de tudo aquilo que colocaram sobre mim, né, do que eu deveria ser, do que eu deveria sentir. Quando a gente traz para o âmbito sexual fica mais pesado, né? Mas, esse corpo, tá tudo bem, mas agora eu vou te ensinar que você tá seguro, que você pode relaxar, que você não precisa mais me proteger contra o prazer, não precisa mais me proteger contra o olhar do outro, porque eu mesmo me responsabilizo em me dar. E quanto mais a gente vai desanestesiando esse corpo através do toque, através do abraço, através dos sentidos e também do estímulo do nosso clitóris, do estímulo do nosso canal vaginal, né? Se conectar com o prazer genital e também com todo esse corpo sensorial, trazendo essa informação. E começar a descobrir aquilo que dá prazer. Porque não existe zonas eróticas, pontos específicos no corpo que são aptos ao prazer. Todo o nosso corpo é recheado de terminações nervosas que têm essa capacidade. Inclusive, eu sempre acabo comentando quando eu falo isso, que gente, quando a gente começa a descobrir esse corpo, a gente vai percebendo que até nos lugares mais estranhos possíveis, você é capaz de sentir prazer. Eu sempre acabo comentando nas lives ou com as minhas amigas e elas morrem de dar risada. Eu tenho um tesão danado, sabe com o quê? Agora, eu sempre fico um pouco envergonhada, mas, né, enfim. Enfim, eu sinto um tesão danado quando eu passo a mão ou quando passam a mão, sabe aonde? Na batata da minha perna direita. A esquerda um pouquinho menos, mas a direita é só passar a mão ali com um toque mais suave. Eu não sei o que acontece com o meu corpo. Na verdade, eu sei, ele se abre ao prazer. E quem queria imaginar que a batata da perna dessa guria se abre ao prazer? Mas não sei, eu tenho uma pira, eu tenho tesão e acende algo dentro de mim. Acende essa energia sexual, desperta esse corpo ainda mais erótico. Assim como quando a gente estimula as mamas, assim como a gente recebe um cafuné, quando a gente dá aquela cheirada, aquela fungada gostosa que desperta todo o corpo. Quem não gosta, a gente precisa disso. Tá todo mundo, né, precisando de um carinho, de um afago, mas também de uma pegada gostosa para despertar esse corpo. E muitas vezes a gente depende do que a outra pessoa faça. Mas eu sempre vou trazer isso para as nossas discussões, que é como é que a outra pessoa vai nos dar aquilo que a gente nem sabe pedir, porque a gente não sabe o que pedir.
Então, cabe a nós despertar esse corpo erótico, cabe a nós despertar o prazer, cabe a nós conhecer tão bem esse corpo que a gente não dependa da performance do outro em ser bom, em administrar as reações do nosso corpo. Mas que a gente seja tão boa amante de si mesmos, gente, que seja tão capaz de gozar, de se conectar com prazer e de se permitir sentir prazer, que não vai mais depender da outra pessoa, porque independente da performance do outro ou não, a gente sabendo se comunicar, fazendo escolhas também coerentes, né? Não pessoas que não estão nem aí para aquilo que a gente está sentindo, mas saber escolher pessoas que tenham coerência, né? Que role de fato uma química, uma bioquímica e uma entrega, independente se é de uma noite ou pro resto da vida, não importa. A gente não dependa da performance do outro, mas que a gente sabe se entregar porque a gente já conhece os nossos próprios caminhos do prazer. E por incrível que pareça, não é revistinha, não é filme pornográfico que vão nos trazer essas informações, mas é o processo de desanestesiamento e redescoberta desse corpo. Faz sentido? Nossa, eu fiz um super discurso, né? Vamos conversar aqui, ó. Tô vendo que é a Ruth Lar, né? Eu acho que é Ruth o nome, vamos lá. Tá falando o seguinte: já percebi que muito do meu erotismo no passado era podado por mim mesma por conta de uma perspectiva religiosa dos nossos corpos femininos. Nossa, é forte. É muito difícil desconstruir isso, é muito mesmo. Com certeza, todo mundo, sem exceção, ainda mais dentro de uma sociedade, né, como a nossa, onde tem, querendo ou não, muitos paradigmas religiosos nivelados, né, que talvez a gente não assuma como nossos, mas que vem culturalmente, às vezes, de pai, mãe, também do sistema educacional, assim como também governamental, que não está havendo muito essa separação, né, do Estado e a igreja, enfim. Mas isso é um discurso para outro dia, mas a gente tem uma sociedade que poda muito, e a gente carrega muito no nível inconsciente ainda de que, por sermos filhos de Eva, estamos fadadas a servir os homens. Muito desse conceito, dessa construção do olhar para o nosso corpo é muito enviesado ainda da gente ser a santa, da gente ser a boazinha. E qual que é a definição da mulher boa? Vocês sabem? Eu vou falar aqui para vocês. Eu estava lendo esses tempos um livro e me lembrei disso porque é sempre importante relembrar e falar para vocês, né? Porque a gente sempre carrega isso. A gente tem que ser bonitinha, ser aceita, ser amorosa, todo um paradigma muito nivelado, muito castrador, né? De que a gente precisa ser boazinha. A gente tem que ser mulheres boas. Só que esse mulher boa está muito mais na santificação desse olhar da mulher que precisa negar quem ela é para estar servindo tudo e a todos. Então, é muito também da própria igreja isso. Ainda existe toda essa conotação, que nem eu falei no começo dessa live, de mulheres que servem para apresentar para a mãe, mulheres que servem para casar e mulheres que servem somente para transar. É uma construção muito forte de que a gente se torna muito mais um objeto sexual se a gente busca, né, explorar a nossa sexualidade, compartilhar ela, e a gente ouve isso, a gente se torna muito mais um objeto sexual do que sujeitos sexuais que sentem a sua sexualidade e as vivem. E a questão das crenças, eu acho que um ponto básico e fundamental no processo de cura e desconstrução, e existem N processos, é óbvio, mas um passo fundamental, Ruth, é a gente começar a identificar e a dar nomes. Por que é sujo o prazer? Por que é errado? Por que tem que ser tudo com pressa, escondidinho e ninguém pode saber? Até hoje a gente vivencia isso, até mesmo, às vezes a gente já tá morando sozinho, eu tenho um quarto só pra nós, e a gente tem que fazer tudo escondidinho, forte, paulatino e super fechadinho para que a gente sinta rápido e que ninguém perceba. E a gente às vezes reproduz isso até mesmo no sexo, estando num ambiente seguro, onde a gente possa ter liberdade de expressão. Tem que ser rápido, curtinho. Às vezes o tom da nossa voz tem que ser baixinho, não pode expressar para o mundo esse prazer. E eu acredito e eu percebo muito isso, que é muito mais aceitável às vezes que as pessoas, né, demonstrem esse sentir. Quando a gente está com a raiva, ir para uma briga, ir para um conflito, é muito mais aceitável a raiva do que necessariamente se a gente está no espaço público
E a gente dá risada com prazer quando a gente entra numa sensação super gostosa e a gente tá super animado. Ou inclusive quando a gente, nossa, bate algo aqui dentro e uma onda prazerosa toma. Eu não sei como que vocês são, gente, mas eu já passei vários PEs por conta disso. Eu sou uma pessoa que tem um corpo sensorial bastante sensível. Então, se eu como algo gostoso, é uma reação. Se eu faço algo que me dá prazer, gente, é alucinante. E é desafiador, porque as pessoas ficam com vergonha e falam coisas que é pra gente se reprimir. E a gente não precisa entrar para esse lugar orgástico, né, do corpo sensorial, porque eu sei que às vezes é muito desafiador a gente compreender, porque nem sempre a gente sente. Mas para e pensa comigo, quantas vezes você tá super animada, às vezes se você for que nem eu, que fala mesmo, que fala alto, que fica animado, começa a se movimentar sem pausa e começa a acelerar a fala, que nem eu tô fazendo agora, na maior parte das pessoas se incomodam. A maior parte das pessoas vão falar, ai, você tá querendo algo, ou ai, nossa, que infantil, nem parece uma mulher, já ouvi muito isso, e é por isso que eu falo, nossa, tá assanhada demais, tá animada demais, como se isso fosse algo errado. Mas daí a minha questão se torna essa, o riso, a alegria são expressões do prazer. E um prazer que não vem de um lugar de perversão, vem de um lugar de pura inocência e de alegria. E essa conexão da sexualidade com o coração. É uma energia sexual integrada ao nosso sentir. O riso e a alegria. Então a gente entra em espaços em que tudo é não. E a gente não vai se permitindo. E só para fechar esse assunto de crenças religiosas sobre a sexualidade feminina, eu gosto sempre de falar só mais uma coisa. Se Deus não queria que a mulher sentisse prazer, minha filha, relembra disso que eu vou te falar. Ele não daria um clitóris pra gente, que é um órgão totalmente desenhado ao prazer, que tem mais de 8.000 terminações nervosas. Eu me recuso a acreditar num Deus tão filho da mãe, né? Tão filho da mãe, tão assim, horrível, que me deu algo só pra eu ficar lembrando o quanto que eu sou ruim, o quanto que eu vou pro inferno se eu tocar. Não, eu acredito num Deus, uma deusa maravilhosa que me deram esse corpo tão capaz de sentir prazer que através dele eu me permito crescer, eu me permito me transformar e ser a minha melhor versão, muito mais conectada com quem eu sou. Essa visão me ajudou muito todas as vezes que eu entro nesse estado, né, de entrar num lugar de julgamento, entrar num lugar assim de desvalorização do prazer, entrar num lugar em que a gente considera, ai, mas isso será que não é errado ou não? Que tem muito embasamento, né, religioso, eu sempre paro e tento reafirmar isso pra mim. Poxa, eu acredito num Deus que é amor, que é um Deus que goza, que é uma deusa que goza, que é uma deusa do riso, que é desse poder erótico. E se fosse tão errado, por que colocariam isso no meu corpo? Isso ajuda bastante. Bem louca ela? Pode ser. O que vocês estão achando? A Clau, Imar, Roberta... Sim, muitos estudos todos os dias, né? Conversar com o corpo é ótimo, maravilhoso, conta. Agora que eu tô vendo os comentários. É isso, né, gente? A gente precisa desconstruir, construir novas versões sobre nós mesmos, descobrir esse corpo, mas eu acho que, acima de tudo, se permitir de tempos em tempos também, trazer a gente como se fosse... O corpo é como... Sabe construção de Lego? Uma pecinha vai moldando, a gente vai descobrindo novas formas de sentir prazer, então a gente vai construindo, mas de tempos em tempos é bom também a gente pegar, fazer que nem aquelas crianças bem birrenta, não, birrenta não, mas aquelas crianças bem arteirinha, que falam assim, ai, cansei disso, pegar, bater a mão na construção de Lego e se permitir aprender novamente. O corpo é um grande mistério, o corpo, ele precisa ser explorado. E quando a gente dá essa permissão de construir e desconstruir, mas se permitir sentir, acima de tudo, a gente vai percebendo que aqui, minha filha, é literalmente um parque de diversões que só cabe a gente explorar. Quando a gente traz para essa consciência, não vai ter ninguém que... Não vai ser a fala do outro, embora tenha um peso sim, porque nos magoa, nos machuca, mas a gente não vai depender do olhar do outro, a gente não vai depender que as outras pessoas façam coisas por nós, né? Principalmente na questão sexual, na questão do prazer, porque se a gente sabe como esse corpo funciona, a gente sabe exatamente o que pedir, como pedir. E principalmente se essa outra pessoa
não tiver essa capacidade de se comunicar e receber certas diretrizes, a gente também vai saber que talvez não seja pra gente o ideal. Porque esse corpo merece essa liberdade, essa liberação, essa selvageria que é própria. E essa selvageria pode tanto aceitar um carinho, um afeto ou a sua intensidade. Essa mulher pode sim se insinuar, pode sim sensualizar, pode sim querer ser desejada pelo outro. Mas acima de tudo, essa mulher é tão potente e tão erótica, tem tanto esse poder erótico para si, que não depende só do olhar do outro, mas que sabe se despertar para esse erotismo, que sabe se deliciar consigo mesma. E parece bobo, mas a gente precisa começar a trazer a consciência e iluminar esses espaços. Porque senão a gente sempre vai entrar num espaço onde a gente tem a liberdade para ser a mulher erótica que nós somos e a gente vai sempre se questionar. Ai, mas será que eu não estou sendo vulgar? Ai, mas será que isso é errado? Ai, mas... foda-se! Eu falo palavrão, né? Enfim, né? Concordo. O Cláudio Mara tá falando assim, temos a impressão que estamos vivendo uma revolução feminina. Sim, exatamente. E a gente também precisa começar a compreender que a própria revolução sexual que a gente vive hoje em dia, ela precisa ser revolucionada mais e mais. É que nem eu falei no começo dessa live. A gente tá vivendo uma liberdade sexual que tá voltada pro outro. Mas a liberdade sexual, de fato, ela se dá quando a gente habita esse corpo e aprende a se comunicar com ele, suas necessidades. E a forma como ele se abre a sentir prazer. Porque senão a gente vai continuar nessa liberdade sexual pautada no servir o outro. E não a servir a nós mesmos e a partir daí escolher compartilhar ou não. Sair da obrigatoriedade, começar a entender que são escolhas que a gente faz por nós. Sem culpa, sem medo e compreendendo essa capacidade que a gente tem, esse merecimento que a gente tem para sentir prazer. Eu acho que é isso, né, gente? Eu já falei um monte. Eu acho que foi um papo legal. O que vocês acharam? Vocês gostam desses temas? Eu tinha aberto aqui até uma cerveja, coisa que eu nunca tomo, mas eu comecei a falar e não parei, né? Detalhe, vou tomar agora que terminar a live. Mas, enfim, eu acho que é isso. O erotismo é uma... Calma aí. O erotismo é uma percepção que a gente tem do nosso corpo, dos nossos sentidos, do nosso sentir e essa abertura que a gente se dá a perceber. Se a gente está em perigo, se a gente está aberta para sentir prazer nesse momento e respeitar, inclusive, quando não. É compreender, integrar tanto o nosso corpo que a gente vira, né? Não é se tornar, mas a gente compreende que há um grande poder em ser, há um grande poder em sentir. E esse poder erótico, ele se dá no movimento interno, nesse movimento sensorial. E vocês vão percebendo cada vez mais que quando estiver em contato com o outro, vai haver muito mais liberdade, muito mais rendição, vai ser muito mais prazeroso. Principalmente porque a gente vai cultivando internamente de que merecemos sentir prazer, merecemos gozar nesse corpo, merecemos gozar em cada passo que a gente dá na nossa vida. Seja numa leitura de um livro gostoso, um conto erótico, seja ouvir uma música e se deleitar com as sensações que no corpo traz. Seja numa massagem, seja independente do que for, mas que movimenta e a gente vai entendendo que a gente tem valor, que a gente sente tem valor, quem a gente é tem valor e merece ser respeitado. O poder tá dentro, não fora. E quando a gente toma esse lugar, ninguém mais é páreo pra gente. Ah, louca! É uma construção diária, é uma construção e uma desconstrução, mas que vale muito a pena vivenciar, tá bom, meninas? Então, meninas e meninos, né? Então é isso, gente. Então eu vou finalizando aqui com essa cervejinha, né? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e deixem aqui, vai ficar a gravação dessa live no feed da Mulher Árvore. E se vocês querem que a gente fale sobre outros temas, eu vou sim fazer a live sobre os diferentes tipos de orgasmos, desde as zonas que a gente é capaz de chegar a orgasmos, assim como os diferentes tipos. Eu tô querendo gravar, mas então deixa depois nos comentários da gravação dessa live qual que vocês preferem primeiro, que daí a gente combina na próxima semana. Tá bom? Então é isso, gente. Gratidão. Gratiluz. Eu sempre tiro onda com a galera que fala isso, né? Mas gratidão mesmo.
Que vocês tenham um ótimo final de semana. Espero ter ajudado vocês a despertarem esse corpo erótico. Estimulem ele por todas as vias possíveis e imagináveis. E sempre se lembrem, vocês merecem sentir muito prazer. Vocês merecem viver uma vida prazerosa. Isso é importante, sim. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão, gratidão. E tchau, tchau. Parecia a Xuxa agora.